A inteligência artificial não é apenas uma revolução tecnológica, é uma mudança civilizacional. E por isso, ela não disputa apenas espaço com instituições ou modelos econômicos. Ela disputa com as categorias que sustentam o próprio poder humano. Quando falamos de IA, não estamos mais discutindo máquinas ou linhas de código. Estamos discutindo quem decide, quem vigia, quem interpreta e, no fim do dia, quem governa. O Estado moderno, essa invenção política que nos organizou nos últimos 400 anos, foi erguido sobre 3 pilares que pareciam inabaláveis: autoridade, território e o monopólio da decisão pública. A inteligência artificial, no entanto, não pede licença para entrar. Ela rompe os 3 de maneira simultânea e implacável. Ela atravessa fronteiras sem passaporte, influencia nossos comportamentos sem assumir responsabilidade e produz decisões cruciais sem jamais passar pelos filtros tradicionais de legitimidade que levamos séculos para construir. E com essa ruptura nasce uma nova forma de inquietação, uma ansiedade mais profunda. Não é mais apenas o medo das máquinas substituírem trabalhadores em uma linha de montagem. É o medo existencial de perder o eixo moral e político que organizou a nossa vida coletiva. É o medo de que a autoridade que conhecemos esteja silenciosamente entrando em colapso. Para entender a profundidade dessa crise, precisamos olhar para a natureza do poder. A autoridade estatal sempre esteve atrelada a um mapa, ao território. A capacidade de um governo de criar e aplicar leis depende fundamentalmente de sua jurisdição geográfica. Mas a IA opera em uma dimensão diferente, uma dimensão onde os mapas políticos são irrelevantes. Plataformas, modelos de linguagem e infraestruturas digitais complexas não reconhecem as fronteiras que separam países. Elas formam uma nova topografia, uma topografia informacional. É aqui que a assimetria se torna palpável e perigosa. Governos funcionam em ciclos longos, deliberativos. Uma lei precisa ser proposta, debatida em comissões, votada em plenário, sancionada e, finalmente, regulamentada. É um processo que leva meses, às vezes anos. A inteligência artificial, por outro lado, funciona em ciclos de segundos. Uma atualização de modelo, uma nova inferência a partir de dados em tempo real, uma adaptação de comportamento baseada em interações instantâneas. Essa diferença brutal de velocidade cria uma realidade profundamente incômoda. A autoridade estatal simplesmente não consegue mais acompanhar o ritmo da tecnologia que deveria regular. Essa não é uma especulação, é um fato admitido. Em 2023, durante os acalorados debates sobre o AI Act, a própria União Europeia reconheceu em seus documentos que as regulações de IA nunca acompanharão o ritmo da inovação, apenas tentarão mitigá-la. É uma confissão de impotência. O regulador admite que está sempre um passo atrás. E nesse vácuo de poder surge um fenômeno que pesquisadores como Chinmayee Arun, de Harvard e Yale, chamam de soberania algorítmica. O termo descreve exatamente o que estamos vendo: o deslocamento silencioso de decisões cruciais, que antes eram exclusividade do Estado, para sistemas automatizados. Não se trata de uma tomada de poder hostil, como na ficção científica. A IA não assume o controle. Ela simplesmente redistribui o poder de forma tão sutil e pulverizada que o Estado perde sua centralidade sem que um tiro seja disparado. Ele se torna apenas mais um nó em uma rede complexa, e nem sempre o mais importante. Essa redistribuição de poder se manifesta em 3 atos que já estão em pleno andamento. Ato 1. A vigilância total e a resistência distribuída. A inteligência artificial entregou ao Estado o seu sonho mais antigo: a vigilância onipresente e eficiente, o panóptico digital. Segundo o The Global AI Index de 2024, sistemas de reconhecimento facial em massa já são uma realidade em mais de 60 países. Na China, conforme relatado pelo Citybits Border AI Report, foram testados sistemas de análise de emoções em fronteiras, tentando prever intenções a partir de microexpressões. Algoritmos de filtragem automática em redes sociais removem conteúdo dissidente antes mesmo que um moderador humano tenha a chance de vê-lo. E claro, modelos generativos são a nova fábrica de propaganda e desinformação em escala industrial, capazes de criar narrativas falsas com uma verossimilhança assustadora. Mas aqui reside o grande paradoxo da era digital. A mesma tecnologia que amplifica o poder do Estado também pulveriza as ferramentas de resistência. A IA fortalece dissidentes e ativistas com criptografia de última geração praticamente inquebrável. Permite a criação de identidades sintéticas para ativistas em regimes autoritários, garantindo sua autopreservação. Alimenta redes de comunicação descentralizadas que não podem ser derrubadas por um único comando central.
e desenvolve ferramentas anti-vigilância, como ruído adversarial, que podem cegar sistemas de reconhecimento. O resultado não é o equilíbrio, é uma tensão permanente. Um campo de batalha invisível onde, quanto mais o Estado vigia, mais invisíveis se tornam aqueles que não querem ser vistos. Ato 2. A máquina opaca e o medo do incognoscível. Se a vigilância é a face visível da crise, a opacidade é sua alma sombria. Modelos de linguagem gigantes, com trilhões de parâmetros, são tão complexos que suas decisões não podem ser plenamente explicadas, nem mesmo por seus próprios criadores. Um estudo marcante da Universidade de Stanford revelou que esses modelos apresentam comportamentos emergentes, capacidades que surgem espontaneamente e que são impossíveis de antecipar apenas analisando seus parâmetros isolados. Os governos observaram isso e perceberam algo profundamente perturbador. Como se pode governar, regular ou responsabilizar algo que ninguém compreende por completo? Quando um algoritmo opaco decide sobre a concessão de crédito, define rotas de patrulha policial e prioriza investigações ou aloca recursos públicos, a autoridade estatal deixa de ser o ponto final da decisão. Ela se torna uma mera homologadora de uma escolha feita dentro de uma caixa preta. E o medo muda de escala quando a competição é geopolítica. O National Security Survey, de 2025, já projeta cenários em que nações com IA militar mais avançada podem reorganizar completamente o equilíbrio de poder global, tornando obsoletas as estratégias de defesa do século XX. O risco não é mais ficção científica, é geopolítica pura. Ato 3. A desestabilização filosófica. A ruptura mais profunda, no entanto, não é institucional, é ontológica. A IA questiona as próprias categorias que definiram o mundo moderno: autonomia, agência, responsabilidade e verdade. Filósofos da tecnologia como Shannon Valor e Peter Paul Verbeek falam sobre a mediação moral das máquinas, a forma como a tecnologia molda o que é eticamente possível para nós. Se um algoritmo define as opções, ele é coautor da nossa moralidade. No plano político, isso corrói a estrutura simbólica da autoridade. O Estado deixa de ser a fonte originária do poder e passa a ser um mediador, ou por vezes um mero espectador, de processos técnicos que ele não iniciou e não controla. É por isso que o Relatório de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial de 2024 dedica uma seção inteira à preocupação com a erosão da governança pública. A IA não apenas redistribui o poder, ela questiona o próprio fundamento do poder. Se a autoridade estatal, como a conhecemos, está em colapso, a pergunta inevitável é: o que vem depois? A resposta não é um vácuo, mas uma reconfiguração complexa. Já podemos observar 3 caminhos teóricos se tornando prática. O primeiro é a plataforma como Estado. Empresas que controlam as infraestruturas digitais globais, Google, Meta, Amazon, Tencent, já operam como proto-estados informacionais. Elas têm mais cidadãos, usuários, do que a maioria dos países. Elas têm suas próprias leis, termos de serviço, seus próprios tribunais, moderação algorítmica, suas próprias moedas, créditos e sistemas de pagamento, sua própria diplomacia corporativa e suas próprias políticas de cidadania digital, login, autenticação e a pena capital da expulsão. O pesquisador Kieran Healy, da Duke University, chama isso de governança organizacional ampliada. É um poder privado com alcance público. O segundo caminho é a reação. O Estado como plataforma. Diante da ameaça de irrelevância, alguns estados tentam se adaptar, mimetizando a lógica da tecnologia. Países como Estônia, Singapura e Dinamarca estão na vanguarda, tratando seus governos como sistemas operacionais. Eles oferecem serviços públicos através de protocolos, APIs e camadas digitais. É o modelo do State as a Platform, um conceito popularizado pelo pensador Tim O'Reilly. A ideia é que, se não pode vencer a plataforma, o Estado deve se tornar uma. O terceiro vetor, e talvez o mais radical, é a sociedade distribuída. Comunidades criptográficas, protocolos descentralizados como blockchains, modelos de IA de código aberto e redes peer-to-peer formam ecossistemas que, por design, não dependem de governos nem de corporações para existir. Como argumenta o pesquisador Balaji Srinivasan em seu livro The Network State, grupos altamente organizados online, com uma forte cultura e uma criptomoeda própria, podem eventualmente se tornar entidades politicamente relevantes, mesmo sem possuir um território físico contíguo. Esses 3 futuros, plataformas globais, estados-plataforma e sociedades distribuídas, não são mutuamente exclusivos. Eles coexistem, competem e se sobrepõem, formando um novo e complexo tabuleiro de poder do século XXI.
E a inteligência artificial é o motor invisível que conecta, acelera e desestabiliza todos eles. O Estado, portanto, não desaparece. Ele se transforma, se contrai, se hibridiza. Ele sobrevive, mas o poder se redistribui. A autoridade se dilui. A legitimidade se fragmenta e a governança se torna permanentemente incompleta. O que a inteligência artificial revela, no fundo, é que o Estado moderno foi projetado para governar humanos em um mundo analógico, não para coexistir com sistemas autônomos capazes de interpretar, prever e influenciar comportamentos em escala planetária e em tempo real. O colapso da autoridade não é um evento dramático e repentino. É uma transição lenta, profunda e talvez irreversível que redefine as bases da nossa sociedade. E enquanto a inteligência artificial expõe as rachaduras do velho modelo, ela também nos força a encarar as perguntas que definirão o próximo século. Quem decide quando a decisão é algorítmica? Quem governa quando a máquina interpreta o mundo mais rápido do que o Estado? E, finalmente, quem conduz a sociedade quando humanos e sistemas não humanos compartilham a produção da própria verdade? Estas são as questões que estão em jogo. Se você chegou até aqui, é porque entende a dimensão do que estamos vivendo. Deixe sua reflexão nos comentários. Qual desses três futuros, plataforma como Estado, Estado como plataforma ou sociedade distribuída, você acredita que prevalecerá? O debate está apenas começando. E se você, como nós, se interessa por explorar as fronteiras do pensamento, da cultura e da tecnologia, confira a Red Umbrella Shop na Amazon. Lá você encontra livros selecionados para quem não se contenta com respostas fáceis, além de dispositivos tecnológicos que fazem a diferença no seu dia a dia. O link está na descrição.